Terraria possui alguns dos maiores mods já criados por um jogo indie, e todos funcionando dentro da mesma arquitetura. Como? Hoje nós vamos falar sobre desacoplamento em software que permite criação de mods. Como Terraria conseguiu ser um dos jogos mais modados que existem usando uma estratégia genial. Imagine que você está desenvolvendo um jogo. Você cria um sistema de armas. Agora cria uma espada, depois uma lança, depois um arco, até que tudo parece tranquilo. Mas imagine que seu código comece a ficar assim. Se item for espada, executa a lógica da espada. Se item for lança, executa a lógica da lança. Se item for arco, executa a lógica do arco. Depois surgem mais 50 armas, depois 100, depois 1000. O código começa a crescer indefinidamente. E pior, toda vez que você adiciona um novo item, precisa modificar partes internas do jogo. Esse tipo de arquitetura cria um problema chamado acoplamento forte. O jogo passa a depender diretamente de todos os objetos que existem nele. E quando isso acontece, mod se torna extremamente difícil, porque para adicionar algo novo você precisa alterar o código existente. Agora imagine um modder tentando criar uma nova arma. Se a arquitetura estiver fortemente acoplada, ele precisaria modificar partes centrais do jogo. O risco de quebrar algo aumenta enormemente. É justamente esse tipo de problema que arquiteturas extensíveis tentam evitar. E é aqui que começamos a entrar no que tornou Terraria tão modificável. Curiosamente, Terraria não nasceu com a arquitetura de mod que existe hoje. O jogo original foi criado como um produto fechado, mas conforme a comunidade cresceu, surgiu uma necessidade. As pessoas queriam expandir o jogo, adicionar conteúdo, criar sistemas próprios, modificar mecânicas. Foi então que surgiu o Tmod Loader. E aqui existe um detalhe importante. O Tmod Loader não tenta reescrever Terraria. Ele tenta criar uma camada de extensão. Essa diferença é enorme, porque modificar um software existente é muito mais difícil do que criar pontos de expansão para ele. Pense em um prédio. Você pode demolir paredes toda vez que quiser adicionar uma sala, ou pode projetar conexões preparadas para futuras expansões. O Tmod Loader segue essa segunda abordagem. Ele cria mecanismos que permitem que novos conteúdos sejam conectados ao jogo sem precisar alterar constantemente o núcleo principal. E isso nos leva ao conceito mais importante de todo o vídeo, os hooks. Imagine que você construiu uma casa. Agora imagine que alguém quer ligar uma televisão. Você não precisa modificar a instalação elétrica da casa. Você simplesmente conecta a televisão a uma tomada. Os hooks funcionam de maneira muito parecida. O jogo cria pontos específicos onde sistemas externos podem se conectar. Por exemplo, quando o jogador atualiza, quando o NPC aparece, quando o item é usado, quando um projétil é criado, quando o inimigo recebe dano, quando o mundo é carregado. Em vez de os mods modificarem diretamente esses sistemas, eles simplesmente se conectam aos pontos disponíveis. Por isso encontramos estruturas como um player update, um NPC spawn, um item use, um projectile hit. Esses métodos funcionam como pontos de extensão. O jogo continua executando normalmente. Mas quando determinado evento acontece, ele pergunta: existe algum mod interessado nisso? Se existir, ele executa o código correspondente. Observe o benefício. O núcleo do jogo não precisa conhecer os mods, e os mods não precisam modificar diretamente, os dois permanecem desacoplados. Esse conceito sozinho já resolve uma enorme quantidade de problemas. Mas existe algo ainda mais interessante acontecendo por trás. Aqui chegamos em um conceito muito utilizado em software moderno: inversão de controle. Normalmente imaginamos um programa chamando funcionalidades, mas em sistemas extensíveis acontece o contrário. O programa principal assume o controle e passa a chamar extensões externas. Observe a diferença. A arquitetura tradicional, mod chama o jogo. A arquitetura extensível, o jogo chama o mod. Pode parecer apenas uma inversão de direção, mas ela muda completamente a arquitetura, porque agora o jogo controla o ciclo de vida. Ele decide quando atualizar, quando carregar, quando executar, quando destruir objetos. Os mods apenas fornecem comportamentos. Pense num teatro. Os atores não controlam a peça, o diretor controla. Os atores entram em cena quando são chamados. O Tmod Loader funciona de forma semelhante. O motor principal coordena tudo. Os mods apenas respondem quando recebem a oportunidade. Essa separação é um dos motivos pelos quais centenas de mods podem coexistir ao mesmo tempo. Agora surge outra pergunta. Como o Terraria consegue descobrir que o mod adicionou uma nova espada? Ou um novo chefe, ou um novo projétil? A resposta está no registro dinâmico. Quando o jogo inicia, ele não conhece previamente todo o conteúdo que existirá. Ele precisa descobrir.
Por isso, cada mod registra seus componentes durante a inicialização. Itens, NPCs, projéteis, receitas, buffs, tiles, biomas, tudo é apresentado ao sistema. Pense em um catálogo. Cada mod chega trazendo novos elementos. O tmod loader registra esses elementos e atribui identificadores internos. A partir desse momento, o restante do jogo consegue utilizá-los normalmente. O detalhe interessante é que o núcleo não precisa conhecer previamente esses objetos. Eles passam a existir dinamicamente. Isso torna o sistema extremamente expansível, porque novos conteúdos podem surgir sem alterar o código original. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Como o jogo encontra automaticamente tudo que o mod criou, uma técnica muito comum utilizada em frameworks modernos é a descoberta automática de tipos. Durante o carregamento, o sistema percorre os assemblees carregados. Procura classes que eram de determinados tipos base, por exemplo, mod item, mod NPC, mod projectile. Quando encontra essas classes, registra automaticamente o conteúdo. Isso elimina a configuração manual. O desenvolvedor simplesmente cria uma nova classe. O sistema a encontra, registra, inicializa e disponibiliza ao jogo. Esse mecanismo aparece em diversos frameworks modernos: ASP.NET, Unity, sistemas de plugins, motores de jogos, bibliotecas de injeção de dependência. O princípio é sempre parecido: permitir que novos comportamentos sejam descobertos automaticamente. Agora chegamos em outra parte fundamental: o carregamento. Porque um mod não possui apenas código, ele possui texturas, áudios, efeitos, ícones, dados, receitas, configurações. Tudo isso precisa ser carregado na ordem correta. Imagine carregar uma espada antes da textura existir, ou registrar um NPC antes de carregar seus assets. O sistema precisa seguir uma sequência. Primeiro encontra os mods, depois carrega assemblies, depois registra conteúdos, depois carrega recursos visuais, depois inicializa sistemas, depois libera o jogo. Esse fluxo recebe frequentemente o nome de pipeline de carregamento. E quanto maior é o sistema de mods, mais importante ele se torna, porque um erro de ordem pode quebrar todo o processo. Agora chegamos num dos desafios mais difíceis: compatibilidade. Imagine dois mods, os dois queriam conteúdo, os dois alteram mecânicas, os dois querem participar dos mesmos sistemas. Como evitar conflitos? A resposta novamente passa pelo desacoplamento. Em vez de modificar diretamente objetos internos, os mods trabalham através das interfaces disponibilizadas pela arquitetura. Isso reduz dependências. Também permite que diferentes extensões coexistam. Nem sempre isso é perfeito. Conflitos ainda podem acontecer, mas a arquitetura reduz significativamente o problema. Sem esse tipo de separação, a coexistência de grandes mods seria praticamente impossível. Existe uma lição extremamente valiosa aqui. Quando observamos Terraria, é fácil pensar que ele suporta muitos mods porque possui muito conteúdo. Mas isso não é verdade. Existem jogos enormes que quase não possuem mod. O que realmente importa é a arquitetura. Sistemas extensíveis não são construídos adicionando mais funcionalidades. Eles são construídos criando pontos de extensão, criando contratos, criando interfaces, criando mecanismos que permitam que novas funcionalidades sejam conectadas posteriormente. Essa diferença separa software expansível de software fechado. Quando você instala um mod em Terraria, parece que o conteúdo simplesmente apareceu dentro do jogo, mas por trás disso existe uma arquitetura extremamente interessante. Hooks, inversão de controle, registro dinâmico, descoberta automática de tipos, pipelines de carregamento, sistemas desacoplados, nada disso aparece para o jogador. Mas são justamente esses mecanismos que permitem que milhares de desenvolvedores adicionem conteúdo sem precisar modificar continuamente o núcleo do jogo. E talvez essa seja a principal lição deixada por Terraria. Os softwares mais duradouros não são aqueles que possuem mais funcionalidades, são aqueles que foram projetados para continuar crescendo muito depois de terem sido lançados. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já peço que se inscrevam se ainda não são inscritos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!